Graças a Deus, irmãos, já louvamos e adoramos o Senhor nessa noite. Esse momento agora é para ministrarmos a palavra do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor. Por isso, convido a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler do versículo 45 ao versículo 50. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 45 ao 50, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, por este privilégio, Pai, de se reunirmos diante da tua presença, de louvarmos, de render louvores, adoração àquele que é digno, ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor, ó Pai. A tua palavra foi lida, Senhor. Venha usar a minha vida, ó Pai, a falar e a revelar a tua palavra no profundo de cada um nesta noite, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, mas sim as palavras vindas do teu trono, através do teu Santo Espírito, a revelar e a falar a cada um nesta hora, ó Pai. Que não venham ser as minhas palavras, que eu venha ser, ó Pai amado, diminuído, que eu venha ser tocado com suas brasas vivas, ó Pai, do altar em meus lábios, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor apareça, que a sua palavra venha ser certeira aos corações nesta noite, ó Pai. Aqueles que estão ouvindo e assistindo essa transmissão, ó Pai, que haja, Senhor, uma grande obra na vida de cada um, Pai. É assim que eu oro e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, é uma passagem conhecida pelos cristãos e até por aqueles que não são cristãos, né? História essa que é contada desde a nossa infância, né? A história de Davi e de Golias, né? Da vitória. E não é simplesmente uma história para termos como ilustração, simplesmente, né, uma história bonitinha, uma história assim agradável a ser contada. Não, é uma história que precisamos entender e compreender e praticarmos a mesma coisa que Davi praticou em nossas vidas nos dias de hoje. É importante porque as dificuldades, as lutas, as adversidades, né, as artimanhas de Satanás não mudaram. Continuam a mesma. Satanás, ele conhece o homem há muito tempo, né? Então nós precisamos entender com que forma Davi se posicionou para enfrentar aquele gigante e vencer, e conquistar e glorificar o nome de Deus. Assim também na sua luta, na sua batalha, na sua dificuldade, na sua adversidade. O Senhor quer entregar em suas mãos também o seu inimigo, aquele que zomba, aquele que caçoa dia e noite de ti,
A Bíblia fala que os filisteus estavam posicionados e dentre os soldados dos filisteus tinha um que era alto, que era corajoso, que era forte, que era Golias, que tinha quase 3 metros de largura. Sua couraça pesava em média 60 quilos. Um homem forte, um homem que era arrogante, um homem que dava medo, um homem que impressionava os seus adversários. Antes de lutar, antes de mostrar a sua habilidade com a espada, só a sua aparência afugentava os seus inimigos. E a Bíblia fala que ele, durante 40 dias, afrontou os israelitas, o povo de Deus e o próprio Deus. E ali, o povo de Deus, os soldados de Israel, ao invés de acreditar, ao invés de confiar em Deus, no Senhor dos Exércitos, que é o grande comandante daquele povo e das nossas vidas, que é o Senhor, ficou olhando para o tamanho do gigante, ficou olhando ali para a sua espada, olhando ali para aquilo que poderia acontecer com eles, e eles recuaram. Eles, ao invés de avançar, recuaram. Nenhum soldado, mesmo com grandes recompensas ali que Saul prometeu que daria, riqueza, isenção de impostos, uma filha para casar, nada foi suficiente para levar um soldado a lutar com Golias. Aquele homem blasfemou contra Deus. Aquele homem blasfemou contra o Deus verdadeiro. E a Bíblia fala que Davi, que ali tinha suas atividades no campo, apacentando as ovelhas, ele tinha ali um período apacentando as ovelhas do seu pai, e outro período ele trabalhava ali ao lado do rei Saul, ali no palácio. E a Bíblia fala que ali seu pai pediu para Davi levar aos seus irmãos, levar alimentos e trazer notícias dos seus irmãos do campo de batalha, porque o pai queria saber como estavam os irmãos, porque os irmãos eram soldados ali do exército de Saul. E a Bíblia fala que Davi levou ali os mantimentos e Davi ouviu. A Bíblia fala que Davi ouviu aquele filisteu, ali aquele homem blasfemando contra o Deus de Israel. E ele perguntou, quis saber mais informações. Davi viu aquele gigante, viu os soldados de Israel e ficou imaginando como pode. Imaginando como pode o povo de Deus, o exército de Deus, aquele que tem Deus, se acovardar diante desse gigante, diante, como diz Davi, desse incircunciso. Irmãos, Davi não foi para a luta. Davi não foi chamado para lutar. Davi não foi convocado, Davi não foi alistado ali. Davi era moço, caçula, tinha em média ali próximo dos 21 anos. E ele foi levar ali alimento para os seus irmãos. Mas ele encontrou uma situação inimaginável, uma situação em que o povo de Deus estava acuado. O povo estava acuado e com medo. Davi, quando ouviu aquelas palavras de Golias, entendeu que aquele incircunciso, aquele homem que blasfemava, não poderia continuar agindo daquela forma contra o povo de Deus e contra o Deus de Israel. E ele se candidata a lutar contra
aquele gigante. Algo improvável. Um garoto que não tinha habilidade, um jovem que não tinha habilidade com armas, um jovem que não praticava luta, um jovem que não conhecia, não tinha conhecimento, não tinha habilidade com espada. Pelo contrário, um jovem que apacentava as ovelhas, cuidava das ovelhas no campo, não tinha nada a ver com batalha, com guerra, com luta. Mas ele tinha um diferencial. Ele tinha algo que nenhuma arma, nenhum poder bélico deste mundo pode dar. Ele tinha o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel ao seu lado e ao seu favor. Aquele que aos olhos do homem, aos olhos dos soldados, do seu próprio irmão, né, Eliabe, que era forte, tinha muita habilidade, olhou e falou: não, você está de brincadeira. Como assim? Você veio aqui para trazer mantimento, volta para sua casa, volte para o nosso pai, informe a ele que está tudo bem. Você quer lutar? E justo com Golias? Quem é você? Você não consegue carregar uma espada, você não consegue se manter de pé com uma armadura. Fraco. Não, você vai ser uma vergonha. Olhavam para ele e viam a derrota e a vergonha. Né? Mas ele foi o único que enxergou aquilo que aqueles valentões, vamos dizer assim, que aqueles soldados bem treinados não conseguiram enxergar. Que era Deus que entregaria aquele homem, aquele incircunciso, aquele filisteu nas mãos dele. Sabe, irmãos, somos levados a agir de forma natural a cada instante em nossas vidas. A cada momento que precisamos responder, atender, fazer algo, nós somos levados sim a agir de forma natural, porque estamos nesse mundo natural, né? E nesse mundo natural as pessoas agem de forma natural. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que são do Senhor, precisam agir de forma espiritual, precisam entender que o Senhor está no comando, que o Senhor está operando as grandes obras, que se você entregou a sua vida a Deus, que se você é do Senhor, Ele que comanda, Ele é o general, é Ele que dá as ordens, Ele que tem a estratégia para vencer, para conquistar, para fazer você avançar. Aqueles homens tremeram diante de Golias. Aqueles homens pensaram: se perdermos essa batalha, vamos ser escravos deles. Vamos ser escravos. Seremos escravos. É melhor não arriscarmos. Aonde estava Deus neste momento nos corações desses homens? Não estava. Eles viram com a naturalidade e se esqueceram de olhar com os olhos de águia, com os olhos espirituais. Diferentemente foi Davi. Davi não se acuou, Davi não viu seu porte físico, Davi não viu a sua falta de habilidade com espada, Davi não viu nada disso, Davi não olhou essas circunstâncias e colocou como impedimentos esse até podemos dizer ali plausível, porque não tinha conhecimento, não sabia nada de arte da guerra, poderia ser poupado. Poderíamos sim aceitar as considerações dele se ele falasse que tudo aquilo era motivo para não enfrentar. Pelo contrário, nada daquilo foi impeditivo para que ele olhasse para o gigante e visse Deus operando e entregando aquele homem em suas mãos. Se temos um Deus que é verdadeiro, um Deus que é vivo, e não confiamos nesse Deus,
não deixamos ele operar, não deixamos ele fazer a obra. Confiamos em Deus? Entregamos verdadeiramente nossas vidas nas mãos do Senhor? Ou fingimos? Não, irmãos. Assim como Davi entregou a sua vida e Deus fez a obra, assim nós precisamos entregar verdadeiramente as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer a mesma coisa se agirmos da mesma forma. Quando Golias viu ali Davi vindo, né? Quando ele viu Davi ali indo ao seu encontro, sem espada, sem escudo, sem nenhum material bélico. Pelo contrário, o que diz a Bíblia, no versículo 40, diz: em seguida pegou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. As pessoas olhavam para ele e diziam: você é louco? Você vai lutar com um gigante, com um temido, tão temido, um homem que colocava medo nas pessoas? Você vai aparecer diante dele com essas pedras na mão e acha que vai ganhar? Não. Davi confiava em Deus. Davi sabia que Deus faria aquela obra. Davi sabia que Deus manifestaria do poder dele ali. Davi venceu, Davi venceu o gigante com as armas de um pastor. Não foi com armas de guerra, mas com arma de pastor. Uma funda e pedra. Sabe, irmãos, nós não podemos deixar que as circunstâncias venham ditar como deve ser e como devemos fazer em nossas vidas. Pelo contrário, nós devemos olhar para o Senhor, olhar para a palavra dele e entender o que ele está falando, confiar na palavra dele, confiar naquilo que ele já fez em nossas vidas, para nos levarmos adiante, para nos levar adiante para as conquistas que Deus tem para nós ainda, irmão. Quantos estão olhando para a sua naturalidade e vendo que não tem condições de ganhar, que não tem condições de vencer uma situação, que não tem condições de alcançar algo? Porque está limitado na visão natural. E se esquecendo que tem um Deus que é maravilhoso, que tem um Deus que nos faz andar sobre as águas se for necessário, um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que faz milagres que nenhum homem já viu. Ele faz acontecer. Não corra para Deus depois de tentar usar todas as armas, todas as ferramentas disponíveis a você neste mundo. Não, vá primeiramente a Deus. Davi foi primeiramente a Deus. Davi não tentou aprender. Davi não perguntou para seu irmão, que era um soldado de guerra: me ensina alguns golpes, como segurar a espada, me dá uma dica, como devo agir, como que é a melhor forma de enfrentar esse gigante. Você que é aí, velho de guerra, me dá uma dica aí para enfrentar essa situação. Não, Davi não fez nada disso. Davi foi em nome do Senhor. Davi foi levado pelo Senhor para fazer a vontade do Senhor. Aleluias! Quando Golias viu Davi, falou: não, vocês estão de brincadeira. Vocês estão mandando essa criança, vocês estão mandando esse rapaz com um pau. E Golias se sentiu ofendido porque ele falou, no versículo 43, disse-lhe a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Vocês estão de brincadeira. Golias desacreditou por completo
a pessoa de Davi? Quantos estão desacreditando você? Quantos estão fazendo a mesma coisa com você? Quantos estão olhando para você e falando: ah, você não vai conseguir? Ah, isso não é para você. Deixa quieto, larga em mão, vai fazer outra coisa. Você não vai conseguir. Você não pode. Você não entendeu que você não tem condições? Quantos estão tentando matar o seu sonho? Quantos estão tentando matar aquilo que você tanto deseja? Quantos estão tentando entulhar os seus poços com as mentiras de Satanás? Se Davi desse ouvido àquilo que as pessoas estavam falando ao redor dele, ele tinha voltado para casa correndo. Correndo, irmãos. Mas pelo contrário, ele se manteve firme, porque ele não aceitou aquela blasfêmia contra o seu Deus, ele não aceitou aquelas palavras contra o seu Deus, ele sentiu no seu interior, e ele foi à luta que Deus entregaria para ele, porque foram essas palavras de Davi. Davi a todo instante deixou claro que ele era ali apenas um instrumento daquilo que Deus faria através da vida dele. Davi deixou claro que ele era o instrumento que Deus usaria para fazer aquela obra, que toda a honra, toda a glória pertencia ao Senhor. A Bíblia fala que Davi disse ao filisteu: você vem contra mim contra a espada, no 45, com lança e dardos. Você vem com todo aparato. Você vem com aquele que parece que vai vencer. Você vem com aquele que é certo que vai vencer. Que a todos que estão aqui ouvindo e vendo essa situação entendem que você que vai vencer. Você que tem condições, você que é uma pessoa que tem habilidade com a espada. Você que é gigante, você que é forte. Aos olhos deles você vai vencer. Mas você esqueceu de um detalhe. Mas você esqueceu de algo que é de suma importância. Mas eu vou contra você. Não com arma, não com espada, não com escudo. Mas eu vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou? Quando algo dessa forma chega a você, essa zombaria, esse descrédito, não é simplesmente contra você que é filho de Deus, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, mas sim contra Deus a quem você desafiou, a quem as pessoas, a quem Satanás, dia após dia, vem desafiando. Não é você, mas é ao Deus que você segue, é ao Deus que você pertence. Diga para o seu inimigo que ele esqueceu de um grande detalhe, que você é de Deus, você é de Cristo, você tem a marca da promessa, tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, que a sua vida está nas mãos do Senhor, então essa peleja é do Senhor, então essa luta não é contra você, mas é contra Deus, e Deus se manifestará de forma sobrenatural. Então você precisa entender, precisa levantar sua cabeça, você precisa olhar para o Senhor, confiar na palavra dele e ir adiante. Porque esse detalhe faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Davi não tinha arma, não tinha espada, não tinha escudo, não tinha nenhum conhecimento de luta, de combate, nada que o credenciava a estar diante daquele gigante para representar o exército de Israel, o povo de Israel. Mas ele tinha algo que fica acima de tudo isso. Ele tinha o Deus Todo-Poderoso na vida dele.
Quantos estão aí padecendo? Estão batendo cabeça, como se diz? Estão se acuando? Estão cabisbaixo? Estão tristes? Por que ter deixado que essas palavras de Satanás adentre vossos corações? E tem se esquecido? Ei, você é de Deus. Seu general é Cristo. Aleluia. Nada pode contê-lo. Nada pode impedir a sua vida. Porque você é do Senhor. Aleluias. Quantos têm se esquecido disso? Que o seu comandante é Deus. É o Senhor dos exércitos. Aquele que criou todas as coisas, o universo. É Deus. Não dê ouvidos a Satanás. Não dê ouvidos àqueles que estão ao seu redor, tentando impedir a sua vitória. Se Davi tivesse feito isso, ele tinha sido derrotado. Pelo contrário, irmãos, ele fez o contrário. Ele só deu crédito a Deus, a palavra de Deus, aquilo que ele tinha com Deus. E diz a Bíblia, e ele fala, hoje mesmo no 46, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Que coisa tremenda. Davi falou, ei, eu não sei nada de luta, eu não sei nada de batalha, não tenho espada, não tenho escudo, mas o que eu tenho é o suficiente, que é o Senhor Todo-Poderoso. E digo mais para você, ainda hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Meu Deus, que coragem que aquele jovem teve. Se fez gigante diante do gigante, porque era o Senhor que estava à frente dele. E assim será na sua vida também. Você será um gigante na frente desse gigante que tem tentado contra a sua vida, porque a presença do Senhor será vista. Aleluias. A presença de Deus será vista. Aquele que te atormenta, aquele que tem feito você chorar, vai ver Deus na sua vida. Vai ver o Senhor na sua vida. Que ousadia! Davi, imagina as pessoas ouvindo aquele burburinho, aqueles que o cercavam, diante daqueles dois que estavam para lutar, ouvindo aquelas palavras. Devia arder nos ouvidos dos soldados de Israel. Porque era algo que eles não tinham coragem. Porque a coragem deles, a força deles, estava na espada e no escudo e nas habilidades que eles tinham. Aqui a diferença daquele que tem Deus como primordial na sua vida. Deus faz coisas, irmãos, como essa, inimaginável. Deus manifesta o poder dele de forma inimaginável, de forma que ninguém possa imaginar, de forma que ninguém possa falar, vai ser assim, não. Deus faz de maneira que é loucura para o homem natural, para mostrar que ele é Deus, que ele está no comando, que o nome dele está acima das estrelas, porque ele é o Senhor, e assim ele fará através da sua vida. Você vai conquistar, você vai alcançar, o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Aleluias! Você crê nisso? Então pare de chorar. Pare de ficar cabisbaixo. Pare de recuar. Pare de dar ouvidos à voz de Satanás. Lance fora todo o medo. E lance para dentro de si a confiança em Deus. Crendo, acreditando que Deus manifestará o poder dele. Que você receberá o resultado disso em suas mãos. Não será diferente, aleluia. Creia que Deus opera, assim como ele operou ontem, operará hoje
e assim amanhã. Deus não muda, diz a palavra dele. E Deus confirmou tudo aquilo que Davi falou. Deus foi lá e confirmou. Deus ali, Davi foi falando, imagina Deus escrevendo, assim será. Entregarei sim em suas mãos, meu filho, esse gigante. Assim você o matará. Assim você cortará a cabeça dele. Assim será. E assim foi acontecendo. Ato após ato. E diz a Bíblia que no 47, todos os que estão aqui saberão que não é por espada, veja, ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Irmãos, Deus, Ele quer glorificar o nome dEle. Ele quer demonstrar a marca dEle na sua vida. Que Ele está contigo, que Ele está ali validando os seus atos. Por isso o Senhor vai confundir sim, assim como o Davi falou, é para deixar bem claro que não é através da espada, não é através do escudo, da habilidade que vocês têm, que vem a vitória. Mas sim pelo Senhor, porque a batalha é dele. Já cansou de usar suas armas nessa batalha? Hoje você está ouvindo qual é a arma que você deve usar. Qual é a forma que você deve se posicionar. Que é o Senhor. Buscar ao Senhor. Ter a sua vida diante dele. Deixar ele operar. Seguir as ordens do Senhor. Aquilo que Deus tem falado, cumprindo as palavras dele. E ele vai para a peleja. Ele vai lutar. Ele vai entregar em suas mãos. Davi precisou se posicionar, sabe? Deus queria operar. Deus queria glorificar o nome dele. Deus queria exaltar o nome dele. E queria ali deixar claro que aquele povo era dele, guardado dele. Mas não tinha um. Não tinha um que entendeu. Não tinha um que assimilou isso. Foi um jovem que cuidava de ovelhas lá no pasto, um jovem que não conhecia nada de guerra, de luta, mas foi um jovem que confiava e temia a Deus, um jovem que enfrentou o leão, matou um leão, matou um urso. Para Davi, Golias era mais um animal que ele iria rasgar naquele momento, porque em todos os atos da vida de Davi, Deus estava operando, sabe? Deus manifestando nas batalhas. Deus, lá na frente você vê Deus operando em todas as áreas. Davi já tinha sido ungido, sabe? Davi tinha sido escolhido já por Deus para ser o novo rei de Israel. Deus já tinha preparado tudo para a vida dele, assim como Deus tem preparado para a sua vida. Então, faça a vontade do Senhor, use as armas do Senhor, use o clamor, louve e exalte o nome dele, clame-o, invoque-o, manifesta sim, manifesta as palavras de poder e autoridade, professa sim as palavras do Senhor, proclama aí, lança as palavras de vitória, as palavras de conquistas, as palavras de bênçãos, assim como Davi fez com o gigante Golias. Um menino fraco, que cuidava de ovelhas, ficou gigante diante de Golias, porque ele tinha aquilo que é a diferença, aquilo que muitas pessoas não têm compreendido, que a nossa vida tem que estar pautada em Deus, guardada em Deus e cuidadas por Deus. E Davi entendia isso claramente, que nós vemos Deus confirmando as suas ações. Que você hoje possa olhar para essa palavra, para essa bela história, né? Que é contada para as crianças, que é conhecida por muitos, entender a essência dela e entender o que você deve fazer para que o nome de Deus seja glorificado e para que você possa ser vitorioso, porque através dessa batalha, através do manifestar de Deus, o nome de Davi ficou conhecido nos quatro cantos. O homem que derrotou o gigante.
aquele que era temido, aquele que causava pavor, foi esse? Por quê? Porque Deus estava na vida dele. Deus está na sua vida. Você vai conquistar, você vai alcançar, em nome de Jesus. Diz a Bíblia, no 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Para Golias estava certo. Ia ser como tirar doce de criança, como se diz, né? Ali, matar Davi, derrotar Davi, seria como tirar doce de criança. Mas ele não tinha ideia que aquela peleja era do Senhor. E assim o seu inimigo também não vai ter ideia que essa peleja é do Senhor que você está passando, que essa situação que você está vivenciando, o Senhor vai entregar, o Senhor vai lutar por ti. Creia no Senhor, creia na palavra dele, lance aos pés dele, creia nele, lance sim diante dele, fala para ele tudo o que está acontecendo, fale para o seu Deus, chore diante do seu Deus, se humilhe diante do seu Deus, porque é dele que vem a vitória. É dele que vem a conquista que tanto você precisa. Aleluias. Não é para o vizinho, não é para o colega, é para Deus que você deve falar, que você deve se curvar, se humilhar diante dele, porque é ele que traz o refrigério, é ele que traz a bonança, é ele que traz a vitória para a sua vida que você tem precisado. Para Golias, aquilo seria baba. Mas o diferencial, ele não sabia que estava com Davi e assim está contigo. Então, no 49, tirando uma pedra de seu alforje, Davi viu Golias vindo ao seu encontro, tirou a sua pedra e arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa. E de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu dando o rosto no chão. Aquela pedra ficou cravada na testa de Golias. Algo que eles não imaginavam ali, algo certeiro, impactou aquele gigante e fez com que ele caísse de frente, com a sua cara em terra. E a Bíblia fala que Davi venceu Golias, o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra. Não é só simplesmente vencer Golias, mas é ficar marcado na história como aconteceu, com uma pedra e uma tiradeira, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Não é na força do seu braço que você vai conquistar, que você vai fazer acontecer. É através de Deus, sabe? Seu problema conjugal, com seus filhos, seu desemprego, seu problema com o vício, as drogas, com a bebida, sua falta de paz, é em Deus que você vai conseguir a resposta, né? Quantos estão se escondendo? Quantos estão se mantendo firme? Quantos estão mantendo uma pose, sendo que não é a verdade? Porque por dentro, porque a situação que tem vivido é de destruição, é de prejuízo, é de tristeza. Mas não precisa continuar assim, porque o Senhor dos Exércitos está contigo, está no seu barco. Por isso, ele não vai afundar e você vai conquistar. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos deixar de ouvir a voz do inimigo. Tampe seus ouvidos para a voz do inimigo. E aí sim, você terá abertura para ouvir a voz de Deus. Irmão, Deus está falando, mas quantos estão dando ouvido às coisas deste mundo? Logo, não estão ouvindo
aquilo que Deus está falando. Momento de refletir sobre essa palavra para alinhar a estratégia, que é de Deus, para ser um tiro certeiro, assim como foi de Davi, uma pedra única, certeira na testa do gigante, algo que humanamente improvável, impossível de acontecer, fazendo com que aquele gigante viesse ao chão, como uma tábua, pá! Foi assim, porque Deus conduziu tudo, toda aquela situação. E vai ser assim na sua vida. Então lance suas aflições, lance seus medos, lance sua tristeza, lance tudo diante de Deus. Clame a Ele, peça a Ele, e Ele entregará em suas mãos. Porque a sacada foi quando Davi chegou ali e ficou abismado com aquela situação que estava vendo, com que o povo de Israel estava passando. Falou, não, isso não pode ficar assim. Eu vou em nome do meu Deus. Aí é o ponto. Porque foi o que ele disse. Deixou claro para Golias que não era ele que ia vencer aquela batalha, mas sim que seria o Deus de Israel. O Senhor entrou em cena. O Senhor entrou em cena e operou o grande milagre, operou a grande maravilha. Aquilo que era impossível se tornou possível, porque ele ali foi colocado naquela situação, foi chamado, né? Ele ali foi o Senhor, aquele que cumpre a sua palavra, aquele que valida as palavras dos teus servos, porque Davi falou, você vem contra mim, contra espada, lança e dardos, mas eu vou com você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi falou, eu vou com o Senhor está comigo. Então o Senhor vai operar uma obra, o Senhor vai operar algo sobrenatural aqui, e assim você deve fazer também. Você vai em nome do Senhor, e o Senhor vai falar, o meu servo me chamou, o meu servo clamou o meu nome, o meu servo me invocou, e assim vou com ele. Vai, meu filho, que eu vou confirmando as suas palavras, vou abrindo os caminhos, vou abrindo o mar, você vai passando por cima, vai acontecer. Vou curando, vou libertando, vou sarando, vou transformando, vou mudando histórias. Deus vai fazendo. Aleluias! Em nome do Senhor dos Exércitos. Aquilo que os soldados, o povo não via, Davi enxergava. Davi fala assim, como pode? O povo que é de Deus não entende que é de Deus, então Deus opera. E quantos estão agindo da mesma forma? Esse é o grande detalhe que muitos têm deixado de lado e têm sofrido, têm vivido dias difíceis, de amargura, se esquecendo que tem um Deus que opera milagres e maravilhas, um Deus que está pronto para abençoar, um Deus que deseja ser acionado, um Deus que deseja ser chamado, invocado, um Deus que está pronto para operar a grande obra. Aleluias! Davi não aceitou aquela situação. Não aceite a situação. Não ache normal a situação. Não se acomode com a situação. Pelo contrário, haja contrário à situação. Porque é dessa forma que Deus vai manifestar o poder dele na sua vida e nessa causa que você está necessitando. Davi, ao passo daqueles que retrocederam, Davi avançava. E crendo no poder de Deus. Faça dessa forma e você verá o grande milagre de Deus. E ficou marcado, registrado, aquele ato, aquela ação de Deus através do seu servo Davi. E assim será também na sua vida, irmão, sabe? O inimigo está aí,
O inimigo não está para brincar. O inimigo está ao nosso derredor, buscando aquele que ele possa tragar. Quando estão caindo, quantos estão dando abertura? Porque tem deixado de acionar o Deus verdadeiro, de acionar o Pai, de chamar o Pai. Chama seu Pai, chama Deus, chama assim. Deus deseja fazer as grandes obras da sua vida. Deus deseja glorificar o nome dele na sua vida. Mas quantos estão querendo glorificar a si mesmo? Estão querendo sair por cima da situação como uma pessoa que fez, como uma pessoa que resolveu, como uma pessoa que soube fazer. Pelo contrário, devemos ser humildes, entendermos que somos como um grão de areia, pequenos, que somos falíveis, que somos fracos, mas temos um Deus que é todo poderoso. Assim Deus manifestará se você agir da mesma forma. Assim Davi venceu de uma forma inesperada, de uma forma que ninguém poderia imaginar. Assim você vai vencer também. Assim você também vai conquistar de uma forma que ninguém imaginava. Porque Deus age primeiramente no mundo espiritual e depois se materializa neste mundo físico. Você entendeu o que eu disse nesta noite? Você compreendeu a palavra do Senhor? Vai à frente. Vai conquistar. Vai, porque o Senhor vai entregar nas suas mãos. Assim como ele fez em Davi, ali entregando, porque Davi confiou aquela situação a Deus, e não aos seus conhecimentos, mas não às suas habilidades, não às armas, mas sim a Deus. Então Deus operou a grande obra. Amém? Você está abençoado nessa noite. Eu creio que o Senhor falou, que o Senhor se revelou a você. Eu creio que Deus ainda continuará falando em suas orações e vai realizar uma grande obra em nome de Jesus. Irmãos, eu vou orar nesta hora. Se apresente a Deus, clame a Ele e Ele fará a grande obra que você precisa, em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos esta noite. Glorificamos o seu nome, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que somos pequenos como um grão de areia no deserto, mas sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que em Ti nós somos mais que vencedores, que em Ti conquistamos, que em Ti avançamos, que em Ti vencemos, ó Pai, que em Ti, Pai, são todas as coisas, Senhor, que a vitória que precisamos está nas Suas mãos, que a paz que precisamos está em Ti, Senhor, que a alegria que precisamos está no Senhor, tudo o que precisamos está em Ti. Então, tem do Senhor, ó Pai, o que nos basta, Pai. Por isso, ó Pai, vai adiante na vida dos teus filhos nesta hora, diante das lutas, diante das adversidades, diante, ó Pai, de tantas obras das trevas que têm tentado impedir os teus filhos, ó Pai, que caia por terra agora no nome de Jesus, ó Pai, o engano, a mentira, ó Pai amado e Pai querido, a inveja, ó Senhor amado e Pai querido, caiam por terra em nome de Jesus, ó Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, porque a palavra diz que quando somos fracos aí que somos fortes, porque estamos em Ti, reconhecemos que sem o Senhor não somos nada. Vem, Senhor, operar essa grande obra na vida dos Teus filhos, que eles possam entender e compreender esta obra, que é do Senhor, é para o Senhor, ó Pai, que estamos neste mundo para glorificar o Teu nome, e assim o Senhor manifestará quando invocarmos o Senhor, quando trazermos o Senhor à situação que estamos vivenciando, ali o Senhor manifestará do Teu poder a Tua grande obra, ó Pai, e que todos precisarão, todos contemplarão, todos verão a sua glória manifestada no meio do teu povo, dos teus filhos, ó Pai. A sua luz vai brilhar, Senhor. Ou que assim seja a vida dos teus filhos nesta hora, ó Pai. Que eles possam entender que não é na força do braço, não é no conhecimento humano, mas sim através do Senhor, ó Pai. E que eles possam confiar e acreditar na Tua palavra e crer que o Senhor entregará, assim como o Senhor entregou Golias a Davi, o Senhor entregará a vitória às mãos dos seus filhos, ó Pai. É assim que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.